YouTube, vamos falar sobre Mortal Kombat 1, ou em particular, vamos falar sobre a história de Mortal Kombat 1. Eu não vou encostar em gameplay aqui, não vou encostar em nada. Eu vou tocar em gráfico que ajuda a contar a história, mas sem gameplay nenhum aqui, ok? A gente tem muito o que cobrir aqui desse vídeo, então vamos direto pra ele, e obviamente spoilers de Mortal Kombat 1. Então, a premissa da história desse jogo é ser um reboot, porém não ser um reboot. É algo parecido com Mortal Kombat 9, um reboot dentro da continuidade, onde os jogos anteriores ainda importam. Só que nesse caso ainda mais. No final de Mortal Kombat 11, Liu Kang derrota Kronika e se torna o novo dono do tempo, essencialmente. Ele se torna um titã, uma adição à lore de Mortal Kombat que eu odeio profundamente, mas tudo bem. E com isso ele recria o mundo de Mortal Kombat do zero. E seguimos essa nova linha do tempo. Dessa vez sendo um reboot mais, entre aspas, honesto. O ponto de Mortal Kombat 9 é que a história ia teoricamente seguir a mesma ideia dos 3 primeiros jogos, com vários retcons aqui e ali, obviamente. Porém, as grandes mudanças que ocorrem apenas por causa das ações do Raiden de Mortal Kombat Armageddon. Nesse jogo, tudo é diferente. Personalidade de personagens, relação de personagens, ideias de lore. Seria um bom ponto de partida para você começar a seguir a história de Mortal Kombat, sabendo o quão complicada é essa lore inteira. ênfase no seria, mas vamos lá, né? Os conceitos novos aqui apresentados são bem interessantes. A introdução desse jogo já me comprou bastante, porque mostra Shang Tsung, o maior feiticeiro da franquia, mentira, tecnicamente eu conti, mas o maior feiticeiro da franquia, como um charlatão. Porque Liu Kang, como uma maneira de se prevenir, deixou ele e Quan Chi nessa linha do tempo fracos, sem magia, sem poderes. Então ele não é um mago, e seus fatalities muitas vezes mostram disso, ele usa poções. Eu achei isso muito interessante. E aí o jogo caga pra isso 35 segundos depois e faz ele ser mago de novo. Mas, conceitualmente já foi legal, e esse conceito se aplica também ao Shao Kahn, agora sendo apenas um general, ao invés de o líder total de Outworld. Tem muitas coisinhas a se falar quando o assunto é a mudança na linha do tempo, seja a forma como trouxeram Tarkatans pra essa história, fazendo com que não seja uma raça, mas sim uma doença, seja a relação da família real de Outworld. Inclusive, gostei muito da ideia de que Outworld e Dania meio que são a mesma coisa. É quase como uma mistura do lado bom e do lado mal desse lugar, fazendo com que Outworld realmente seja só um lugar dessa vez. E eu também gostei muito da atenção que deram pra alguns personagens que nunca tiveram muita atenção na franquia no lado da Netherrealm. Baraka, por exemplo, é incrível aqui. É sem ironia nenhuma incrível. Mortal Kombat 11 já fez o Baraka ser um personagem mais interessante. Deu profundidade a ele. E esse jogo leva isso mais adiante, dando um capítulo inteiro pra ele. Os jogos da Netherrealm sempre se mantiveram com um grupo muito seleto de personagens. Quando eu percebi que, por exemplo, Sonya Blade e Jax não estavam nesse jogo, eu já achei interessante, porque isso quer dizer que nós teríamos que adicionar personagens novos, personagens de fora do esperado para ser nosso elenco. E isso não foi preenchido com personagens novos, foi preenchido com personagens velhos que precisavam de mais atenção. Isso é bem legal, na verdade. E até os personagens que geralmente estão aqui, eu gostei que deram bastante atenção para permitir que eles se desenvolvessem e fechassem arcos em si próprio. A dinâmica do Kenshi com o Johnny Cage é surpreendentemente boa, funciona muito bem. É algo que você já viu várias vezes na sua vida? Sim. Não é nada, entre aspas, inovador. Mas o conceito de duas pessoas que se odeiam, que com o passar do jogo começam a gostar um do outro e criar uma forte amizade até o final, é bem legal de ver, é bem impressionante até ver que deu tão certo nesse sistema de capítulos, onde personagens são meio que jogados de lado depois que o capítulo deles acaba. A gente vai falar disso depois, mas enfim. Uma outra coisa que eu quero apontar aqui é que essas novas adições à lore, essas mudanças no universo, esses personagens mudados, eles não são tão bem explorados nesse modo história. Tem o rolê inteiro do Rei Gerald morrendo, onde a família real tá irritada com a Li Mei porque a Li Mei deixou o Rei Gerald morrer de alguma maneira, e a Li Mei tá irritada com si própria porque ela deixou o Rei Gerald morrer de alguma maneira, e aí eles encontram o Rei Gerald de novo, e o Rei Gerald fala: "Ei, não foi culpa da Li Mei", e a menina fala: "A gente lida com isso depois". Ah, sim, muito obrigado por trazer esse plot point e deixar ele o mais raso e superficial possível, eu acho. Isso é o caso com todo plot point que não é o plot principal. Entretanto, Mortal Kombat 1 faz uma coisa que eu achei muito bom, na verdade. Nesse canal eu já apontei que jogos de luta têm um problema muito sério na hora de contar a sua história. Na verdade tem vários, mas um deles é a questão no modo arcade, que dá final específico pra cada personagem, porque em Mortal Kombat eles não são canônicos. Eu sei o que alguns de vocês estão escrevendo agora, dê um tapa na cara de vocês próprios, a gente vai chegar nisso depois. Em outros jogos de luta não tem como você saber o que é canônico e o que não é. O que avança a história desses personagens e o que não avança. Os finais arcade de Mortal Kombat 1 são canônicos. Todos eles. Eles parecem
todos conseguir coexistir, e todos eles progridem e explicam alguns detalhes das histórias dos personagens. Esse do Rei Gerald que eu dei de exemplo, provavelmente a gente vai ter uma explicação mais direitinho do que aconteceu e por que isso é importante quando vermos o final do Ormac, quando a DLC dele sair. Mas para outros plot points, por exemplo, a questão da doença de Tarkat, no modo história nós vemos o Baraka sendo o líder de uma colôniazinha de pessoas infectadas com isso, e essas pessoas infectadas precisaram ser empurradas para fora da cidade. Essas pessoas, por estarem doentes, foram jogadas para condições desumanas, sendo tratadas como selvagens. Isso é um conceito muito interessante que fica só em conceito na história. Isso é apresentado, enfim. E aí, no modo arcade do Baraka e da Mileena, isso é um pouquinho mais explorado. Nós vemos o Baraka conseguindo chamar a atenção da Mileena para encontrar com ele, e ela decidindo ir ver a colônia e vendo a situação precária que os Tarkatans se encontram, e aí concordando em dar suprimentos para eles até que a doença deles possa ser curada, e ao mesmo tempo indo a público e revelando que ela também tem a doença de Tarkat, com isso tentando fazer com que Tarkatans não sejam mais párias. Isso é honestamente legal, o modo arcade realmente importa e realmente dá atenção pros personagens. Muito bom trabalho, Mortal Kombat 1, eu acho que essa foi a minha parte favorita da história, o modo arcade. Agora, com tudo isso dito, a história é ok. Ela é maneirinha, ela é aceitável, ela tá tranquila. Até chegar na reviravolta, mas até lá ela é legalzinha, ela é aceitável, é ok, tá bom. Eu tô muito afim de falar medíocre pra irritar os fãs de Mortal Kombat, porque medíocre quer dizer só mediano e foi isso que eu senti. Visualmente, esse jogo é incrível. Sem piada nenhuma, ele é muito, muito bonito. Isso é porque Mortal Kombat tá muito interessado em ser fotorrealista. Não é bem o caminho que eu gostaria pra essa franquia, mas tudo bem, os gráficos são lindos. Entretanto, os personagens são muito expressivos. Só que eles são muito expressivos nesse fotorrealismo, o que faz com que fique muito cômico, porque parece televisão de baixa qualidade. Parece teatro, parece fanfic em algumas coisas. Em particular porque o diálogo não é muito bom. Liu Kang e os personagens de Outworld têm uma fala meio de realeza, umas falas muito auto-importantes. E você mistura esse diálogo de livro de romance de época ruim com uma expressão muito intensa dos personagens, fica um negócio muito teatral, mas não de forma boa. Mortal Kombat tem esse aspecto campy, de não se levar totalmente a sério, de ser muito brincalhão com si próprio, de abraçar o ridículo e a galhofa. Tá ótimo ter isso. Tá no jogo desde o primeiro de todos. O problema, e isso é uma palavra que eu odeio usar, é muito cringe. O diálogo desse jogo e a maneira como os personagens atuam só me dá uma vergonha alheia muito bizarra. É muito uma lambeção das próprias bolas. Falando em lambeção das próprias bolas, esse modo história mostra que Mortal Kombat é uma franquia que adora reviver suas glórias e referenciar a si próprio. Eu sou fã de Mortal Kombat há muito tempo, então adoro ver referências a Mortal Kombat e entender cada uma delas. Mas puta que pariu, hein? O problema não é eles não se controlarem e fazerem de tudo, tá tudo bem. É mais a maneira como essas referências são apresentadas. O Johnny olhando pra cima e falando, uau, é um soldado! Uau! Ou pior, a cena que fez eu coringar um pouquinho, a Ashura coloca um chapéuzão muito parecido com o design dela de Mortal Kombat Deception. Aí eu pensei, legal, é uma referência visual bem legal, gostei. Mas não pode ser só isso, não pode ser só uma referência visual. Ela tem que virar pro Johnny e falar, eu tenho mesmo que usar esse chapéuzão aqui? E ele tem que responder, é claro que sim, inclusive eu acho que combina bem com você. E aí a câmera tem que ficar nela durante alguns segundos pra você ficar tipo, caraca, realmente é o design dela Deception, caraca! Outra coisa que também atrapalha bastante o diálogo são essas pausas aleatórias que tem às vezes. As pessoas não falam normal, além do fato de que elas não falam normal normalmente mesmo. Às vezes parece que só tem umas pausas de 2 segundos a cada frase. É normal ter isso em alguns jogos pra renderizar melhor. Só que Mortal Kombat nem parece ser totalmente isso. É uma quebra de ritmo muito estranha. O andamento da história é ok. O argumento é legal, até certo ponto, mas ele é legal. O meu problema é o andamento da história em si. Tem tanto momento tão idiotinha. Os bonzinhos estão andando pela floresta viva. Eles encontram a Ashura do nada. A Ashura fala, opa, legal, beleza, aliados. Aí eles vão, batem no Quan Chi, e aí eles passam por um portal e a Ashura nunca mais aparece na história. Se você removesse a Ashura da história e fizesse só algum personagem saber quem é Quan Chi, nada teria mudado. Volta pra um problema que eu tenho desde Mortal Kombat 9. O capítulo de alguns personagens é tão não relacionado ao personagem que meio que foda-se, né? A Ashura serviu pra dar um exposition dump dela e do Quan Chi, e nenhum desses dois pontos realmente importa tanto assim, e aí a gente só continua. E quando eu digo exposition dump, eu quero dizer exposition dump, porque a galera adora diálogo expositivo nesse jogo. A galera adora falar pra outra pessoa por 2 minutos seguidos sobre a vida dela e o plano dela e tudo que vai acontecer a partir daqui. Uma cena que eu adoro muito mesmo, é quando o grupo de bonzinhos é capturado pelo Shang Tsung, e aí a gente vê o Reptile, e o Reptile é tipo o guarda da prisão lá. E ele explica pros bonzinhos,
eu estou aqui porque o Shang Tsung meio que capturou minha família, então eu não tenho muita escolha. Aí todo mundo, putz, que bosta, mas tudo bem, tá bom, tranquilo, que merda, mas tudo bem. E aí eles escapam da prisão, batem no Reptile. E aí o Shang Tsung aparece e fala, Syzoth, seu patético estúpido, nossa, você perdeu. Seu patético estúpido. Eu espero que você morra que nem sua família. Aí o Reptile, não, você matou a minha família! Aí o Shang Tsung, sim, hahaha, e agora eu vou sair daqui. E aí tem veneno em volta, o veneno começa a tomar conta de todo mundo. E aí eles ficam tipo, nossa, o que vamos fazer? Talvez passar por aquela muito frágil porta de madeira aqui em frente, talvez seja uma boa ideia. Pronto, conseguimos escapar. Ei, olha, agora que o Syzoth / Reptile sabe que ele foi traído, ele pode se juntar a gente. Bom trabalho, Shang Tsung, aparecendo e só falando essa merda indo embora. Muito bom trabalho fazendo a armadilha mortal mais ineficiente do mundo. Aí tem tanta coisa nessa história que só me tirou dela. Eu sei que o Johnny Cage é conhecido por fazer piada de filme, mas ele faz tanta que só ficou muito, muito irritante. E eu sei que o Johnny Cage é pra ser irritante, mas ele ficou irritante no nível de cala a boca. E aí tem o Bi-Han, puta que pariu, o Bi-Han, cara. Caso não tenha deixado claro isso ainda, eu consumi essa história em inglês. E o Bi-Han, que era um personagem muito bom e muito interessante na timeline anterior, em todas as versões da timeline anterior, é só muito genérico e clichêzão dessa vez. Ele é bem irritante até. Só que o que faz com que eu queira esganar ele é que a voz dele é assim que ele fala no jogo, pelo Lin Kuei. Vocês devem me obedecer. Sem meme é isso, sem meme essa é a voz. É cartunescamente malvada. Mind your place, Tomas. Father may have taken you in, made you one of us. But your blood will never be Lin Kuei. O que eu acho que eles queriam fazer é tentar pegar uma voz parecida com a voz do Noob Saibot de Mortal Kombat 11. Eu não sei se é o mesmo dublador em inglês, mas pode ser. E aquela voz, ele fala assim. Então agora é o momento onde ele está chegando nesse nível. Eu odeio a palavra cringe, mas que história cringe! Mas mesmo com tudo isso, o jogo tava legal. A história tava legal. Tava maneiro, tava aceitável, dava pra aceitar, tá beleza. Como eu falei, eu tava achando mediano. Tava pra seguir porque o que tava seguindo, o que tava acontecendo era legal. E aí a gente chega na buceta da reviravolta, né? Ok, contextualizando pra quem tá aqui e só quer receber spoilers e tal, durante o jogo inteiro essa mulher aparece e essa mulher tem a mesma aparência que a Crônica de Mortal Kombat 11. A ideia é a gente achar que ela é a Crônica. De alguma maneira ela voltou e ela tá mexendo na linha do tempo. É por isso que tanto Shang Tsung quanto Quan Chi voltaram a ser feiticeiros relevantes, coisa que eles não eram nessa linha do tempo do Liu Kang. E aí finalmente temos a revelação de que na verdade essa, entre aspas, Crônica não é a Crônica. Ela é o Shang Tsung da linha do tempo onde ele venceu em Mortal Kombat 11 Aftermath. Quando Liu Kang e Shang Tsung caíram na porrada, eles quebraram o espaço-tempo e criaram duas linhas do tempo que funcionam simultaneamente. Não foi isso que aconteceu, vamos chegar nisso daqui a pouco, mas basicamente o vilão do jogo, na verdade, é o Shang Tsung e seu grupo de personagens versão Dark. Agora, quando saiu o primeiro trailer de Mortal Kombat 1, eu e uma quantidade avassaladora de pessoas pensamos que a premissa do jogo ia ser essa. Um torneio de Mortal Kombat entre os personagens da linha do tempo do Liu Kang e da linha do tempo do Shang Tsung. Dava pra sentir que essa ia ser a história. Essa não é bem a história, mas acabou sendo no fim das contas. Só que sem o torneio. Junto disso, eu meio que tinha previsto a questão do Shang Tsung, porque o jogo é muito ruim em, tipo, manter segredo, né? A personagem parece a Crônica, mas ela nunca é mencionada por nome e o Garrus e o Liu Kang falam muito rápido, não tem como ser a Crônica. Na verdade, não conseguem nem olhar pro rosto dela e ainda assim decidem, não é a Crônica. E pelo fato de que ninguém aceitava que era a Crônica, mesmo a gente conseguindo ver o rosto dela desde o início, eu cheguei à conclusão, não é a Crônica, obviamente. Quem pode ser? Shang Tsung, fácil. E aí, depois do Shang Tsung explicar esse rolê inteiro, rola uma coisa que eu achei muito, muito engraçada. Quer dizer, a cena em si onde o Shang Tsung explica o plano malvado dele já é muito cômica, porque é uma cena onde ele explica o plano malvado. Ele fica falando e falando e andando e falando, enquanto tá todo mundo parado olhando pra ele, tipo, uau, ele é tão Shang Tsung do mal. Aí ele faz uma exposition dump de tipo 3 minutos, todo mundo fica só parado ouvindo. E aí, pouco depois, o nosso Shang Tsung da linha do tempo do Liu Kang comenta, pô, viado, se tem duas linhas do tempo separadas andando ao mesmo tempo pra frente, isso quer dizer que logicamente tem infinitas. E os três personagens com total conhecimento sobre tempo jamais pensaram nessa possibilidade. Liu Kang e Garrus, tudo bem,
porque eles meio que só sacaram que tem uma segunda linha do tempo agora, mas o Shang Tsung de Aftermath sabia da linha do tempo do Liu Kang há éons, e ele jamais pensou na complexa e difícil possibilidade de que tem mais que duas. E aí a motivação dele no último ato vira, pô, vou conquistar o multiverso. Coisa que ele não tinha pensado que ele podia fazer. Muito pica. Preciso desse cara que aprendeu a fazer magia há, sei lá, 2 semanas. Então o ato final do jogo meio que larga o plot inteiro que aconteceu até aqui pra contar a história que a gente imaginava que ia contar quando o jogo foi anunciado. Só que em um nível mais absurdo, quando se torna uma bagunça multiversal. Inclusive o Liu Kang só descobre que ele consegue puxar coisas de outras timelines pra cá, meio que na cagada, eu acho. Ele faz alguma coisa na porra da ampulheta e aí a porra da ampulheta traz gente. Tá bom. Como eu falei, eu sei que o jogo tava construindo pra isso no fundo, com a questão da não crônica e tudo mais. O grande problema é que a história pausa e vira uma outra história. Uma história sobre multiverso. Tudo que estava sendo construído até agora, com os personagens que a gente estava seguindo até agora, deixa de importar. A gente constrói esse mundo novo. A gente traz uma relação política complicada entre Outworld e Earthrealm, por exemplo, e traz conceitos de guerra civil em Outworld. Além das doenças de Tarkat, e também traz os outros Realms, como por exemplo Order Realm, como um fator relevante aqui, para que absolutamente nada disso importe no último ato. Porque o vilão do jogo tá totalmente alheio a todas as merdas que estão acontecendo nesse jogo. Esse é meu grande problema com esse final, com trazer essa questão multiversal. Ela não tem muito a ver com o que estava acontecendo no jogo até então. Ela tá aqui pra resolver uma coisa que foi trazida por causa de uma DLC que sinceramente era muito desnecessária. E eles canonizam todos os finais arcade de Mortal Kombat 11, mas eles canonizam no multiverso. Multiverso é oficialmente uma das trends mais irritantes de todos os tempos, pelo menos hoje em dia, porque como eu falei, realmente não precisava disso nessa história. Essa história poderia ser um bom reboot, um reboot bem funcional, só que não foi. Quando eu vi essa cena inteira, eu comecei a coringar. No momento, eu só tô decepcionado. A raiva passou, a loucura passou. Eu admito que deve ter sido muito divertido pros desenvolvedores criar essas versões alternativas estranhas dos personagens. Só que agora o jogo abraçou tanto esse conceito de multiverso que é só o que Mortal Kombat é. Não importa os outros realms, não importa os outros mundos, não importa muitos outros plots. Até os finais que o modo arcade dá, que conclui as partes boas da história, meio que foda-se, porque na pós-crédito nós sabemos que o próximo jogo vai ser mais uma vez um torneio multiversal de certa forma, onde o vilão é o Havik. Havik que nesse jogo era bem bosta. E aí no pós-crédito temos o Havik que eu realmente queria. Eu tô querendo o retorno do Havik nessa franquia há muito tempo. E aí eu vou ganhar um Havik Titã de outro universo. Tá bom. Eu entendo quem gostou. Eu entendo quem queria uma continuação pra essa história do Shang Tsung malvadão que venceu do Liu Kang. De novo, eu acho a coisa mais desnecessária do mundo, que nem aquela DLC meio que foi. E eu estaria bem mais aberto a isso se a história realmente fosse sobre isso. Mas não, a história é sobre isso meio que no fundo do fundo, enquanto nós vemos o novo universo se formando e desenvolvendo e sendo interessante, e aí meio que foda-se esse novo universo. A conclusão dessa narrativa não casa com o tom e temas do resto da narrativa inteira. Se nós tivéssemos começado realmente com a premissa de um torneio multiversal contra o Shang Tsung, eu acharia estúpido, porque eu acho essa ideia de geral meio idiota, mas tudo bem. Porém, seria muito mais fácil de aceitar. Esse aqui foi só sei lá, puxar o tapete por baixo de mim. Eu achei que eu ia ver uma história boa, cara. Que nem boa foi ok. Mas, enfim, no fim das contas, eu gostei mais dessa história de Mortal Kombat 1 do que eu gostei de Mortal Kombat 11. E eu acho que tá no nível de Mortal Kombat 10. Que a história, até chegar nesse final, é legalzinha, como eu falei. Estaria no mesmo nível de Mortal Kombat 10. Tipo, tá bom, aceitável, legal, ok, beleza. Tem meus vários problemas e é muito vergonha alheia, mas tudo bem. Porém, os finais do modo arcade elevam ela um bocado a mais, dando mais foco pra cada um dos personagens e fazendo com que esse mundo realmente pareça um mundo vivo e cada personagem realmente pareça importar. Uma pena que não parece muito que vai ser a direção que essa história principal tá seguindo. Eu queria ver como é que os plots que foram construídos no modo arcade realmente vão levar pra alguma coisa. Eu não tô nada interessado em nova ameaça multiversal. Foda-se, isso aqui não é DC, isso aqui é Mortal Kombat. No fim das contas, esse final me deixou só vazio mesmo. Eu falei decepcionado mais cedo, mas acho que não é nem isso. É só ok, isso aconteceu, eu acho. Tudo bem. Eu achava muito pica quando o Mortal Kombat tinha uma lore específica muito legal e muito interessante, ao invés de ser viagem multiversal genérica, né? Mas tudo bem, né? Enfim, esses são meus pensamentos na história de Mortal Kombat 1. Ela certamente existe, né? Diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa coisa. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!